de santificação, lugar de exaltação a Ele é a Bíblia. Eu quero deixar aqui em Êxodo, capítulo 17, verso 8. Êxodo 17, versículo 8, a partir do versículo 8, para nós meditarmos na palavra do Senhor, aonde nós cremos, que já estamos levando a nossa vitória. Não precisaria nem falar muito, somente agradecer ao Senhor. Êxodo capítulo 17, versículo 8, nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram sempre pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fim da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Podemos nos assentar, né? Aleluia. Ao chegar a este lugar, irmãos, Deus nos deu esta palavra. Eu tinha preparado muita coisa. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Mas muitas das vezes preparamos muita coisa e esquecemos que somos movidos pelo Espírito de Deus, e é Ele que trata, que trabalha, é Ele que faz a sua vontade, e nós, irmãos, somente somos servos e precisamos entender isso, né? O homem, em Provérbios 16, diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E eu vou entregar aquilo que Deus colocou nesta noite em meu coração para transmitir à igreja. A palavra do Senhor nesta noite, irmãos, nos fala de Amaleque. Ele veio a pelejar contra o povo de Israel, e Deus chama Moisés e fala com Moisés. Fala com que Moisés chame, aleluias, Josué. E fala para Josué: olha, Moisés fala para Josué escolher alguns homens para a guerra. Entendemos, irmãos, que o povo de Israel era um povo agrícola e jamais teria condições de vencer algumas guerras, porque os amalequitas, eles tinham o seu material bélico muito bom, e eles trabalhavam para isso, eram homens de guerra. O povo de Israel não era um povo de brigar, de lutar, mas nós sabemos também que servimos um Deus que é poderoso em tratar daquele que obedece a sua palavra. E quando o Senhor fala com Moisés, e Moisés chama Josué e escolhe alguns homens, eu entendo, irmãos, que se fosse no dia de hoje,
mandasse eu escolher alguém para lutar contra um povo que tem um material bélico, eu estaria correndo da briga, porque aos meus olhos não teria condições. Mas Josué era um homem obediente à palavra do Senhor. Josué, ele sabia que o Deus que nós estamos adorando nesta noite iria dar a vitória àquele povo. Nós entramos por essas portas, irmãos, nesta noite. Eu não sei qual é o estado dos irmãos, o que os irmãos estão passando, mas eu quero dizer para os irmãos que o mesmo Deus que usou ali de misericórdia com Josué e com Moisés é o mesmo Deus que nos trouxe até aqui nesta noite. O pastor estava falando sobre o seu carro ter um defeito e ele não iria chegar a este lugar, mas o Deus que é Deus provedor, ele trouxe ele até aqui para ouvir dele nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós preparamos para muita coisa, irmãos. Eu me preparei, pastor Márcio Neves se preparou para estar aqui, mas não pôde chegar. Mas Deus nos trouxe até aqui para transmitir a palavra do Senhor, para que nós, irmãos, sejamos prontos a receber a porção de Deus. E ali, Josué vai para a batalha. E diz a palavra do Senhor que Moisés, ele sobe ao monte, vai ele com seus irmãos, e eles estavam ali adorando a Deus no monte. Enquanto Josué pelejava, Moisés, Arão e estava subindo ao monte para adorar ao Senhor. O que nos traz, irmãos, a diferença daquele que serve ao Senhor é saber, irmãos, que nós não temos forças, nós não temos condições de vencer a batalha, mas o Deus que nós servimos, que viemos adorar nesta noite, Ele é o Deus da nossa vitória. Ele nos trouxe neste lugar, irmãos, para falar conosco, que ainda que estejamos passando por algumas adversidades, é Ele, irmãos, que nos dá a vitória. Enquanto Moisés estendia suas mãos, os amalequitas estavam perdendo a batalha. Mas nós somos seres humanos e temos cansaço físico. E Moisés cansava os seus braços, arriava os seus braços, os amalequitas estavam vencendo a batalha. E agora aleluia, e Arão coloca-se uma pedra, manda Moisés sentar na pedra, aleluia, e ali eles levantam o braço de Moisés para que eles pudessem ser vitoriosos. Enquanto o braço de Moisés estava levantado, a glória de Deus descia, e aquele exército que veio contra o povo de Israel estava ali sendo derrubado, porque o Deus que nós servimos, Ele é grande em trabalhar em favor daquele que adora Ele. Aleluia. A nossa diferença, irmãos, é que nós não precisamos usar as nossas forças, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor que peleja por nós, Ele está sempre à frente da batalha. Enquanto Moisés estava no monte adorando ao Senhor, enquanto Moisés estava engrandecendo o Senhor com as suas mãos levantadas, ali Josué estava sendo vitorioso, porque o Deus que nós servimos, irmãos, se nós estamos servindo ao Senhor com alegria, com certeza, irmãos, o Senhor vai te dar a vitória. Aleluia. Os amalequitas pensaram assim: olha, aquele povo não sabe guerrear, eles vão chegar para lutar e nós vamos sair vencedor. Mas eles esqueceram que enquanto tem alguém de joelho, irmãos, enquanto está um servo de Deus de joelho, adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus, Deus está trabalhando. Você está aqui, enquanto você está aqui adorando ao Senhor, Deus está trabalhando em favor do seu lar, em favor daquelas batalhas que aos seus olhos parece que você não vai vencer, mas você está buscando, Deus está dando vitória nesta noite, neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Moisés sabia, irmãos, que se eles fossem lutar com seus próprios braços, não seriam vitoriosos. Mas eles foram para o joelho. Olha, nós vamos subir ao monte. Enquanto Josué luta, nós estaremos adorando a Deus, exaltando o Senhor, e o Senhor vai nos dar a vitória. E ali Moisés
estava com Arão e aleluia, lutando, e de repente, irmãos, aquele povo não podia lutar, era uma sexta-feira, e escurecer, não podia lutar no outro dia, certamente iria perder a batalha. Mas o sol, irmãos, eles lutaram até o sol se pôr. Deus deu vitória a eles até o sol se pôr. Deus deu vitória àquele povo, porque era o povo que o adorava. Você veio adorar o Senhor, o Deus de vitória está neste lugar, nesta noite. Eu não sei qual é a guerra que você está passando, qual é a luta que você está passando, mas o mesmo Deus que deu vitória a Moisés, Arão, e Josué, é o mesmo Deus que está aqui usando meus lábios para a igreja nesta noite. O processo pode ser difícil, mas, irmãos, se Deus está à frente da batalha, pode levantar a bandeira da vitória. Aleluia. E o Senhor chama a Moisés e manda Moisés escrever. Olha, Moisés, escreve num livro, relata aos ouvidos de Josué, aleluia, que eu totalmente risquei os amalequitas da terra. Deus, ele fez isso porque certamente Josué poderia se engrandecer, dizendo: eu que fui vitorioso. Mas Deus chama Moisés e fala assim: avisa a Josué que foi eu que dei a vitória a vocês. Sou eu que estou dando vitória a vocês. É o mesmo Deus que está falando nesta noite para a igreja. É Ele que tem dado vitória nas lutas, na batalha. É Ele que tem feito coisas tremendas, coisas grandes neste lugar para você vir adorar. Não importa, irmãos, quantas pessoas estejam no templo, mas esteja adorando, esteja lutando, esteja glorificando o Senhor, porque no momento certo os irmãos vão dar o prato de vitória, porque nós vemos aqui, irmãos, pelo Espírito de Deus, falar com a igreja que Deus está no controle de todas as coisas neste lugar. Aleluia. E o Senhor fala a Moisés: olha, Moisés, avisa aí Josué que os amalequitas eu riscarei debaixo dos céus a memória deles. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Moisés edificou o altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. O Senhor é a nossa bandeira. Se nós somos vitoriosos, se nós temos levantado a bandeira da vitória, é porque o Senhor é a nossa bandeira. Eu quero aqui abrir um parênteses, irmãos, e relatar como Deus trabalha em favor das nossas vidas. Eu comecei um projeto com crianças e aos olhos de muitos falavam assim: olha, irmão Márcio, não vai ter condições com esse projeto porque o local que você trabalha, as pessoas, os milicianos não vão deixar você trabalhar. Eu falei: olha, eu estou fazendo a vontade de Deus e não posso parar porque Deus está no controle de tudo. E enquanto eu estava trabalhando ali, de repente começamos a fazer alguns vídeos no meu Instagram, e o pastor Márcio Neves me chama e fala assim: irmão Márcio, alguém viu o seu Instagram e quer conversar com o irmão sobre o seu projeto. E de repente, irmãos, esse homem me liga para mim e fala comigo: olha, eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho visto que você está cuidando daquelas crianças, e eu senti o desejo no meu coração de te ajudar, abençoar aquelas crianças, e aqueles que tiver talento, nós vamos levar para os clubes, e eles vão galgar os sonhos deles. E este homem se apresenta e começamos a trabalhar juntos. Ele fala para mim: olha, nós não vamos ficar só com as crianças trabalhando, mas nós vamos abrir uma empresa, e essa empresa
vai pegar todos os atletas que têm qualidade, nós vamos colocar esses atletas em todos os clubes e vamos abençoar essas crianças, aleluia, e nós vamos ter muitos jovens talentosos trabalhando, não só levando a palavra de Deus a muitos lá fora, mas também sendo profissional naquilo que faz. E este homem nos chama, abrimos uma empresa, coisa que aos meus olhos eu não teria condições. Abrimos uma empresa, irmãos, e estamos trabalhando. Temos garotos que hoje se encontram até lá no Japão, porque Deus ele faz assim, irmãos. Aos nossos olhos não teríamos condições, mas Deus sempre envia alguém compromissado com a obra de Deus, compromissado em fazer a vontade de Deus, compromissado em abençoar alguém, para que aquilo que está sendo feito, Deus faz com que as coisas cresçam. Aos olhos de muitos não iria ter condições de crescimento, mas Deus sempre envia pessoas compromissadas, e aquele homem tem nos ajudado para a glória de Deus. E todos os trabalhos, hoje temos bastante atleta ali em Alagoas, bastante atletas ali em Portugal, temos atleta ali em São Paulo, atleta em Minas, para a glória de Deus, porque o Deus que nós servimos, irmãos, é Deus grandioso, é Deus glorioso, e é Ele que abre as portas, é Ele que fecha a porta, é Ele que realiza coisas grandes. Nós estamos somente adorando ao Senhor, fazendo a obra de Deus, e quem faz a obra de Deus, irmãos, tem vitória para contar. Quem faz a obra de Deus, irmãos, tem bandeira para se levantar, porque Deus ele é fiel naquilo que nós estamos fazendo. Meu desejo era sempre, irmãos, levar a palavra do Senhor, mostrar àqueles jovens que Deus tinha um plano na vida deles. E quando sempre nós paramos para adorar o Senhor, Deus sempre traz alguém, irmãos, para abençoar aqueles jovens. Que nós possamos, irmãos, crer, irmãos, que o Deus que abençoou Josué, o Deus que abençoou Moisés, o Deus que deu vitória àquele povo, é o mesmo Deus que tem nos dado vitória também. Nesta noite nós não viemos aqui à toa, viemos adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Nós viemos adorar, irmãos, o maravilhoso, o conselheiro, o forte, o Pai da eternidade. É Ele que tem, irmãos, vitória para as nossas vidas. Não importa, irmãos, o que irá se levantar, esteja crendo, irmãos, de joelho, esteja adorando, esteja exaltando. É na sua adoração que a vitória vai chegar às suas mãos. Enquanto eu estava adorando, Deus estava trabalhando no coração deste homem. Eu não conhecia este homem, mas Deus conhecia o coração dele e trouxe até nós. E nós estamos ali, irmãos, fazendo a obra do Senhor, levando essas crianças para fora, porque Deus ele faz assim, coisas de milagre de Deus, irmãos, é coisa de Deus. Não foi ninguém, irmãos, que eu preparei nada não, mas foi Deus que fez aquilo ali, ele chegar até nós e nós trabalharmos juntos para a glória do Senhor. Aos meus olhos não teriam condições, mas o mesmo Deus que nos trouxe nesta noite, neste lugar, o mesmo Deus que Moisés levantou a bandeira da vitória, é o mesmo Deus que está usando meus lábios nesta noite. As crianças, irmãos, hoje têm todas aparatos de um atleta, porque Deus ele faz assim. Deus ele faz assim. Ainda que eu não teria condições, mas Deus trouxe pessoas que tinham condições para abençoar aquelas crianças. Assim como Deus fez como Josué. Olha, Moisés foi para o monte, aleluia, e na oração, na vitória deles, Deus deu vitória a todos aquele povo para a glória dele. Deus ele tem te dado vitória nesta noite. Eu não sei qual é a vitória que os irmãos estão levando para casa, mas o mesmo Deus que deu vitória a Moisés, o mesmo Deus que deu vitória a Josué, é o mesmo Deus que está usando meu lado para a igreja nesta noite. Esteja crendo na vitória de Deus, porque é Ele que vai fazer com que você chegue num lugar de destaque, porque o Deus que nós servimos, irmãos, não nos fez para ser cauda, mas para ser cabeça. Por isso Deus nos trouxe até aqui nesta noite para falar com os irmãos. Precisa somente, irmão, crer que este banco aos nossos olhos estão vazios, mas um dia o Senhor, aleluia, Ele vai fazer entrar pessoas compromissadas com a obra do Senhor, para que a obra dele possa crescer, porque o nosso Deus ele faz assim. Não se preocupe, só adore. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores.
que adoram o Espírito em verdade. O Senhor não quer, irmãos, pessoas que entrem por essas portas só para sentar no banco, não. O Senhor quer trazer pessoas para fazer a vontade dEle, a obra dEle e a obra do Senhor crescer. Deus é Deus de crescimento, Deus é Deus de vitória, Deus não perde batalha, é general que não perde batalha, e Ele está aqui nesta noite, usando meus lábios para a igreja. Seja bem, irmãos, que certamente, irmãos, ainda este ano, vocês vão levantar a bandeira da vitória, porque nós estamos servindo o Deus de vitória. Continue orando, continue exaltando, continue buscando a presença do Senhor, porque estes bancos, irmãos, não ficarão vazios, porque Deus vai enviar pessoas compromissadas para adorar a Ele, exaltar a Ele, porque somente Ele pode fazer isso. Basta tão somente adorarmos ao Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade de pedir as orações dos irmãos. Deus possa abençoar. Deus abençoe o meu pastor, aleluia. Diz aqui, aleluia. Deus abençoe esse pastor. Palavra abençoadíssima, poderosíssima, aleluia. E se a gente for trazer para